Pessoal, então começamos a aula de hoje, né, sobre aderência a aço concreto, da disciplina de concreto armado 1. Se você está gostando do nosso trabalho aí, ativa as notificações, inscreve no canal para dar uma ajuda aqui para a gente. Então, hoje nós vamos falar desse tema importantíssimo que é a aderência a aço concreto. Ele vai estar presente em todo o nosso conteúdo, não só no concreto 1, como no concreto 2, em pontes, protendido, né, ao longo de todo o curso de engenharia, pelo menos na parte de concreto, é muito importante esse fenômeno aí, porque a gente precisa saber como se comportar quando for necessário o cálculo da aderência a aço concreto, como isso vai se manifestar, né? Então, eu vou começar falando para vocês das premissas básicas, né, que se tem quando nós precisamos entender esse fenômeno da aderência. Didaticamente, pessoal, a aderência ela é dividida em três situações. Isso aqui não é fácil de se fazer experimentalmente. Essa divisão ela é uma divisão, como eu disse, mais didática, tá? Ela serve para isolar os efeitos e ensinar, mas na prática não é tão fácil e simples de se distinguir isso em uma modelagem não linear. Mas, enfim, a aderência a aço concreto ela é a premissa básica para se existir uma peça de concreto armado. E, de maneira bem didática, quais são elas? É a adesão, né, uma adesão química que acontece entre o aço e o concreto, né, as moléculas elas vão se ligar, criar pontes aqui, né, e essas pontes elas vão permitir esse tipo de aderência. A outra aderência é relativa à tensão de cisalhamento que surge aqui, né, devido a esse contato dos dois materiais. Então, a partir do momento que se tem uma força tentando arrancar ou comprimir essa barra aqui de aço, né, vão existir uma tensão de cisalhamento que vai efetivamente impedir que isso aconteça de maneira tão simples. E a nossa aderência mecânica, né, que é promovida por essas barrinhas que vocês estão vendo aqui, essas elevações nas barras, essas moças, né? Aqui uma barra de CA, uma barra de CA 50 ou 25 e aqui uma barra lisa, né? Onde as ondulações elas vão promover esse tipo de aderência aí. Então, pessoal, como que a gente manifesta o cálculo dessa ancoragem? A ancoragem, ela na norma, ela é manifestada através desse valor de LB aqui, pessoal, muito importante no detalhamento das peças de concreto armado. O que é esse LB? O LB é o comprimento básico de ancoragem. E ele vem lá, pessoal, do ensaio, né, que é feito na ancoragem. Aqui é simplesmente um modelo simples, né, mas de forma... Na apostila vocês podem até acompanhar aí o vídeo de um ensaio, né, de um canal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem um vídeo aí que a gente colocou, né, disponibilizou do canal lá do pessoal, mostra esses ensaios, né? Basicamente, existe um bloco de concreto, se coloca uma barra embebida nesse bloco de concreto e quer-se saber o comprimento necessário para que a tensão desenvolvida nessa barra chegue à tensão de escoamento, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Quando a gente fala de ancoragem, a gente manifesta esse cálculo através desse comprimento básico que vem lá do ensaio, né, que é o comprimento necessário para que uma barra de aço atinja o escoamento quando solicitada em situação de tração, né? Lá no ensaio, coloca um reloginho aqui, né, e aí delimitam o valor de deslocamento da barra, né? E aí, a partir desse deslocamento da barra, se calcula esse LB. Basicamente, o LB, pessoal, é calculado por equilíbrio de força, né? A tensão de aderência tem que ser igual à tensão de escoamento e a gente chega nessa fórmula que está lá na NBR 6118, né? Que é a fórmula do comprimento básico de ancoragem. E aí vão existir inúmeras situações que nós não vamos tratar aqui agora, porque isso é mais questão de detalhamento, né? Mas é necessário que vocês entendam pelo menos o que é o comprimento básico. A norma, ela vai delimitar que o comprimento básico tem que ser maior que 25 φ e ele é formado por uma relação entre a tensão de aderência e a tensão de escoamento do aço. Essa tensão de aderência, pessoal, ela vai ter três parcelas. E essas três parcelas vão estar em função do quê? Da resistência à tração de design, né? Ou de projeto aqui, tá bom?
Então, esses fatores aqui, eles vão depender da ondulação da barra, né? Ou seja, se tem moça, se não tem, se é CA50, se não é, tamanho do diâmetro, né? Porque isso vai influenciar essa aderência aqui, ó, que está surgindo aqui no contato aço-concreto, tá bom? Então, na apostila não tem a dedução dessa fórmula, né? Mas outros livros de concreto você consegue chegar aí bem simples, bem fácil nessa dedução. E aqui, pessoal, o FCTD, que na verdade é o parâmetro que a gente viu na aula anterior lá, né, o FCTK-INF dividido por um coeficiente de segurança, visto que agora nós estamos falando de quê? De projeto, tá? Então, vocês vão ver que medidas de projeto, elas sempre vão estar relacionadas com o coeficiente de segurança. A gente vai ver isso no capítulo 3 da apostila, tá bom? Mas, basicamente, ele vai ter esse coeficiente parcial de segurança aqui, reduzindo o FCTK inferior. Esse FCTK ele tem a ver com o fendilhamento que surge nessa direção aqui, né? Se você pegar um prisma e esse prisma tem a barra aqui, o que vai acontecer? Vão acontecer fissuras nessa direção aqui, né? Ou seja, tensões de tração. Então, isso aqui vai corroborar, né? Para que se tenha esse valor aqui de FCTD. Mas, basicamente, é isso, pessoal. O significado físico do comprimento básico de ancoragem é que ele é o comprimento necessário para capaz de ancorar uma força que faz a barra escoar. Basicamente isso, tá? É muito importante ter isso na cabeça, porque normalmente os alunos não têm essa definição, né? Comprimento é comprimento, mas esse comprimento ele tem um significado, né? E vem do ensaio aqui que eu estou marcando aqui para vocês, tá? Que o ensaio é uma simplificação do ensaio de ancoragem. Então, esses fatores eles vão estar em função, né, do tipo da barra, tá? E aqui a barra de CA25 ela é a mais penalizada em relação a essa ancoragem, fator igual a 1. A situação eta 2, que é essa letrinha grega aqui, pessoal, ela está relacionada à boa ou má aderência. A boa ou má aderência, pessoal, ela vem da questão do escoamento, né, da possibilidade de ocorrer um processo de exudação aqui e as camadas superiores elas não estarem adensadas o suficiente, aqui ter muitos poros, né? Então aqui, ó, vou colocar aqui alguns exemplos que tem lá na norma para vocês, né? Então ângulos, barras que estão inclinadas, um ângulo maior que 45 graus, elas sempre vão estar em situação de boa aderência. Exemplo disso, vigas inclinadas, né? Por exemplo, escadas e tudo mais, a depender do ângulo, pode estar numa situação de boa aderência. Pilar sempre vai estar numa situação de boa aderência, né? As camadas aqui sempre estão adensadas, né? Então, parte-se dessa premissa aqui que a gravidade está adensando. Aqui, em vigas e lares, é muito importante ter esse cuidado, né? E a norma, ela vai lá, isso aqui, pessoal, é a mesma situação que tem lá no Eurocode, tá? Para peças menores que 60 centímetros, os 30 primeiros centímetros dessa peça vão estar na situação de boa aderência, a camada superior na situação de má aderência. Aqui já tem uma peça maior que 60 centímetros e aí a situação se inverte. Os 30 primeiros centímetros contados da face superior, eles estão em situação de má aderência e as camadas inferiores estão em situação de boa aderência, tá? Pessoal, a situação de boa ou má aderência, ela vai simplesmente refletir numa redução, quando em má aderência, na tensão de aderência lá no FBD, né? Isso significa que essas camadas superiores aqui, elas são mais porosas, né? Partes de uma premissa que pode ter ocorrido exudação, então ocorre essa redução aí no FBD, tá? Além disso, o diâmetro poderá afetar, né? Afetar esse cálculo do LBD aí também, tá, pessoal? Maior que 32 e menor que 32 milímetros, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar de aderência para vocês, tá bom? Essa aderência, ela também vai ser manifestada na parte de detalhamento, e lógico, a gente vai ver como coloca gancho, como não coloca, quando se tem, qual que é o tamanho, qual que é o pino de dobramento, porém, como isso é uma questão introdutória, né, para vocês saberem o que é aderência, por que ela é necessária, a gente vai se pronunciar somente dessa forma. Então, eu agradeço aí a participação de todos e boa semana.